Nesse momento, irmãos, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler dois versículos. O versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir que Deus fale conosco nessa noite. Se você veio aqui hoje também para ouvir a voz de Deus, então peça que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio, a oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreendermos esse texto, para compreendermos as verdades que o Senhor registrou aqui para a Tua igreja. Que o Teu Espírito, Pai, possa abrir também os nossos corações, para que a Tua palavra ache em nós morada, para que possamos recebê-la de bom grado. Ó Deus, e nós te pedimos também que o Senhor venha me usar no poder do Teu Espírito Santo nessa noite. Eu não quero, Pai, falar de mim mesmo, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite através da Tua palavra. Nós oramos, meu Deus, e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, uma das coisas que haverá no céu é louvor a Deus. Em sua visão, no livro do Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 5, vê um culto sendo realizado no céu. E ele diz: vi e ouvi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. O louvor do céu, meus irmãos, começa na terra. Quando homens e mulheres, reunidos em nome de Jesus, abrem os lábios reconhecendo quem Deus é e aquilo que Ele fez, o que está fazendo e fará. O texto que nós lemos é um louvor a Deus. Na primeira parte dessa carta, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo mostra o que Deus tem feito pela igreja de Éfeso, mostra a tão grande salvação que Deus realizou no meio dessa igreja. E depois de falar tudo isso, depois de falar do sacrifício de Cristo por esse povo, pela igreja do Senhor, Paulo então louva a Deus nesses dois versículos. Então esse é um louvor a Deus. E Paulo oferece aqui alguns motivos pelos quais os crentes de Éfeso e nós também devemos louvar ao Senhor. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de falar nessa noite. Motivos para louvarmos a Deus. Motivos para louvarmos a Deus. E o primeiro motivo pelo qual nós devemos louvar ao Senhor,
que Paulo mostra aqui é que nós devemos louvar ao Senhor por causa do seu poder. Devemos louvar ao Senhor por causa do seu poder. No versículo 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso. Essa é uma declaração importante. Uma declaração importante, irmãos, a essa altura da carta. Por quê? Porque Paulo acabara aqui de fazer uma oração audaciosa a favor dos crentes de Éfeso. E Paulo ora para que Deus os fortaleça com a força do Espírito Santo, para que Cristo habite de forma dominante em seus corações, para que eles possam compreender as dimensões incalculáveis do amor de Deus e para que eles possam ser cheios da plenitude de Deus. E depois de fazer esses pedidos, esses tão grandes pedidos, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: essa oração, esses pedidos, por mais espantosos que possam parecer, não estão acima do poder de Deus. Então Paulo fala desse poder, e primeiro ele diz que esse poder não tem limites. Ele diz isso ainda no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Meus irmãos, há aqui um grande encorajamento para nós. Nosso Deus é todo poderoso. Dentro da sua vontade, meus irmãos, tudo aquilo que nós podemos pedir ou até mesmo pensar ainda é pouco, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Devemos louvar a Deus por esse tão grande poder. E ao fazermos isso, meus irmãos, Deus fortalece a nossa fé e nos firma na verdade de que Ele é poderoso, para que, quando vierem as lutas, possamos confiar no seu poder. E isso, meus irmãos, é interessante. Mesmo quando nos aproximamos do trono da graça de Deus para louvá-lo, Ele não nos despede de mãos vazias. Ele nos abençoa com algo que é necessário para vivermos a vida cristã. Ele nos abençoa com fé, quando nós o louvamos. É assim que o louvor funciona. No momento em que nós nos colocamos diante de Deus, no momento em que nós deixamos de olhar para nós mesmos e olhamos para Deus com louvor nos lábios, o que Ele faz? Ele nos manda de volta com mais do que viemos. Ele nos manda de volta com mais do que poderíamos pedir ou até mesmo pensar. Então Paulo diz que esse poder é sem limites. Não há limites para o poder de Deus. Não há dificuldade tão grande que Deus não possa resolver. Não há problema tão grande que Deus não possa resolver. Por isso, nós podemos nos aproximar de Deus com tudo aquilo que nos aflige, com tudo aquilo que tira o sossego da nossa alma, da nossa mente. Nós podemos nos aproximar de Deus com aqueles pedidos, com aqueles problemas que aos olhos humanos são insolúveis, porque o poder de Deus é sem limites. E eu volto a repetir: dentro da sua vontade,
Não existe nada que esteja além da capacidade, dentro da sua vontade, não existe nada que esteja além do poder de Deus. Precisamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus tão poderoso, esse Deus cujo poder é ilimitado. E Paulo continua, irmãos, falando desse poder. E agora ele diz que esse poder está operando em nós. Ainda no versículo 20, depois de dizer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Paulo continua: conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que esse poder pelo qual nós louvamos a Deus já está operando em nós. Você crê nisso? Esse poder já está operando em nós. E que poder é esse? O próprio Paulo, no capítulo 1, versículo 20, diz que esse poder é o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos e o fez sentar à direita de Deus nas alturas. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que está operando em nós, que está operando na vida da igreja. E eu gostaria de fazer uma observação aqui, irmãos. Às vezes é difícil acreditar que esse poder realmente está operando em nós. Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: eu estou lutando contra esse pecado há 20 anos. Não sou tão amoroso com meus irmãos quanto deveria ser. Não cuidamos uns dos outros como deveríamos cuidar. Será, Paulo? Será que esse poder realmente está operando na vida da igreja? Porque eu olho e não consigo perceber. Será que realmente esse poder está operando na vida do povo de Deus? A resposta de Paulo, meus irmãos, é sim. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando em vocês. Meus irmãos, eu fico imaginando aquela pequena igreja de Éfeso, na época em que eles estavam ouvindo essa carta, eles não poderiam, jamais poderiam imaginar que chegaria o tempo, e o tempo é hoje, onde haveria 2 bilhões de pessoas confessando o nome de Jesus. E o que é isso? É o poder de Deus operando na vida da igreja. Meus irmãos, o que Deus quer nos dizer hoje, através desse texto, é o seguinte: meus filhos, não temam porque o meu poder está operando em vocês. Não duvidem porque o meu poder está operando em vocês. Mesmo que às vezes vocês não consigam ver, não duvidem, porque o meu poder está operando em vocês para fazer a minha vontade, para realizar o meu propósito na vida de vocês, para completar a obra da salvação que eu comecei na vida de cada um de vocês. É isso que Deus quer nos falar nessa noite, irmãos, através desse texto, para não duvidarmos. Quando olharmos para a igreja e aparentemente não vemos o poder de Deus sendo manifestado, não devemos duvidar, porque realmente esse poder está operando em nós. E devemos louvar a Deus por esse poder.
Em segundo lugar, irmãos, o segundo motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é por causa da sua glória. Devemos louvar a Deus por causa da sua glória. No versículo 21, Paulo diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a glória de Deus está sendo manifestada na igreja. A glória de Deus está sendo manifestada em Jesus. A glória de Deus se manifesta na pessoa e na obra de Cristo. E a glória de Deus também se manifesta no seu único povo, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. E isso é surpreendente. Isso é surpreendente. O povo de Deus, que confia somente em Jesus para a salvação, que se reúne para adorar ao Senhor, que testemunha do Salvador, que evangeliza para fazer discípulos de Cristo, é uma exibição da glória de Deus. Deus manifesta a sua glória na igreja. Quando os pecadores são trazidos da merecida condenação e têm os seus pecados perdoados, tornando-se filhos e filhas de Deus por adoção, e são transformados pelo Espírito Santo de Deus para amarem ao Senhor, para se deleitarem no Senhor. Meus irmãos, o que é isso? É a glória de Deus sendo manifestada na igreja. Quando pessoas com origens, cores, costumes diferentes se reúnem em nome de Jesus para amarem umas às outras, porque amam o Evangelho e a Jesus Cristo. O que é isso? É a glória de Deus sendo manifestada no meio da igreja. E aqui eu gostaria de fazer outra observação. Às vezes, irmãos, é difícil perceber a glória de Deus se manifestando na igreja. Às vezes é difícil perceber. E aqui eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira, nem sempre podemos ver o que Deus está fazendo. Imagine uma casa que está sendo construída. Você passa em frente ao lote onde esta casa está sendo construída, e em volta dela há vários andaimes. Você não consegue visualizar direito a construção. O tempo passa e você retorna. Você passa ali novamente e percebe que o andaime foi tirado. E aquela casa é muito mais linda, muito mais bela do que você poderia ter imaginado. Irmãos, é isso que nós podemos ver da igreja agora. O andaime. É o que nós podemos ver agora. Mas um dia, Deus vai tirar esse andaime e dizer: vejam o que eu tenho construído. Uma noiva para o meu filho Jesus. E essa noiva, irmãos, será bela. Essa noiva será gloriosa, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 27. Essa noiva será gloriosa. Essa noiva será perfeita. Por quê? Porque Deus está manifestando a sua glória no meio da sua igreja, mesmo que às vezes não conseguimos perceber.
Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é essa: nem sempre podemos ver tudo que Deus está fazendo. A segunda coisa que eu quero dizer é esta: quando olhamos para a igreja, o que vemos é imperfeição. E muitas vezes, irmãos, falta de amor. Muitas vezes olhamos para a igreja e vemos falta de santidade. Mas nós precisamos lembrar uma coisa: a Bíblia ensina que a igreja nunca será perfeita nesta terra. Enquanto nós estivermos aqui, haverá defeitos em nosso meio. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos fazer aquém daquilo que poderíamos fazer para Deus, porque a igreja é imperfeita. Mas nós precisamos lembrar também, irmãos, que mesmo no meio de uma igreja imperfeita, Deus está se revelando, Deus está revelando a sua glória. Tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da obra maravilhosa que Ele está fazendo em nosso meio. E Paulo termina dizendo que o louvor, por causa da glória de Deus exibida na igreja e em Jesus Cristo, será por todas as gerações, para todo sempre. Meus irmãos, quando Paulo diz aqui que esse louvor é por todas as gerações, isso significa que hoje nós nos juntamos às gerações passadas de crentes em uma grande multidão de louvor e adoração que acontecerá para sempre. E essa multidão de crentes de gerações passadas está nos céus agora louvando ao Senhor. E hoje nós nos unimos a essa multidão para louvar também ao nosso Deus, porque o louvor é para sempre, é o que Paulo diz, por todas as gerações. Os santos louvam e adoram nos céus. Nós, por enquanto, louvamos e adoramos na terra. Mas chegará o dia, meus irmãos, em que nós nos juntaremos a eles para louvarmos para sempre ao nosso Deus, para vivermos para sempre na presença do nosso Deus. Então, se você quer motivos para adorar a Deus, Paulo nos dá os motivos aqui. Precisamos adorá-lo pelo seu poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, se algo estiver dentro da vontade de Deus, você pode colocar na sua presença, porque Ele é poderoso para ouvir a sua oração. Então, precisamos louvá-lo por causa do seu poder infinito, do seu poder sem limites. E nós precisamos louvá-lo também porque Ele está manifestando a sua glória no meio da sua igreja. Pode não parecer, mas nós aqui hoje, meus irmãos, somos uma manifestação, uma exibição da glória de Deus. Quem nós éramos, o que nós somos hoje. Não estou falando em termos financeiros, estou falando em termos de caráter. Quem nós éramos antigamente, quem nós éramos outrora e quem nós somos hoje, é Deus revelando a sua glória em nosso meio, fazendo a sua poderosa obra de salvação em cada um de nós. E por isso nós devemos louvar a esse Deus maravilhoso, que mesmo não vendo nada em nós para merecer tudo isso, Ele enviou o seu Filho, que foi morto,
que foi afrontado para morrer em nosso lugar. Quem devia estar naquela cruz, irmãos, era cada um de nós, mas em sua misericórdia, em seu poder infinito, para revelar sua glória, Deus enviou o seu Filho, e por isso hoje nós estamos aqui, para louvá-lo, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus, irmãos, possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que possamos viver com essa consciência de que todos os dias nós devemos louvar a Deus por tão grande poder e por tão grande glória. Que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que não nos faça esquecer dessas verdades tão preciosas para a igreja do Senhor. Nós estamos diante da presença de um Deus poderoso, de um Deus glorioso. Então, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Convido você nesse momento a orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra em nossos corações. Pai Santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que mais uma vez o Senhor falou conosco através da tua palavra. E nós pedimos, Pai, que desperte os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sempre louvar ao Senhor, por causa do teu poder e por causa da tua glória. Que vivamos aqui na terra, Pai, com essa consciência de que precisamos te louvar sempre. Não deixe, Pai, faltar em nossos lábios louvor a Ti, somente a Ti. Eu peço, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor possa operar na vida dos Teus filhos, que o Senhor, Pai, possa fortalecê-los a cada dia, que o Senhor possa escrever essas verdades em seus corações e que essas verdades possam fortalecer a sua fé, possam fortalecer a sua confiança, a sua esperança, que essas verdades, Pai, possam levá-los a enfrentar as dificuldades com confiança no poder glorioso do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus. Nós dependemos de Ti, dependemos 100% do Senhor. Por isso nós te imploramos nessa noite, continue, Pai, cuidando de nós. E pedimos agora também, que queremos experimentar mais do Teu poder, queremos ver mais da Tua glória operando em nós, em nome de Jesus. Amém.